Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria estarmos aqui novamente para estudar um pouquinho. Gratidão a esse Papai do Céu, gratidão a Jesus, amigo, gratidão ao nosso anjo da guarda, e todos os benfeitores da casa que nos acolhem com todo carinho para que a gente possa continuar estudando. Nós estamos hoje finalizando a obra Renovando Atitudes. Gratidão ao Francisco do Espírito Santo Neto pela obra, belíssima obra. Gratidão ao Hamed por ter nos proporcionado essas reflexões. E vamos continuar nas nossas sextas-feiras de tratamento de saúde com o Hamed, só que agora na obra Os Prazeres da Alma. Se a gente acha um pouquinho de alegria, né, na nossa caminhada, essa é a proposta de estudar essa obra. Mudar um pouquinho o olhar. Muitas das vezes a gente precisa olhar mais para o céu, para as estrelas, do que olhar para as questões de baixo. E sempre com o olhar no horizonte, percebendo a bondade de Deus para conosco no dia a dia. É essa a nossa ideia. Mas a lição de hoje é o fechamento do livro Em Busca do Melhor. Também é uma lição bem positiva, muito gostosa. E aí a gente fica pensando, por que não buscamos o melhor? Mas a gente jura que busca o melhor. Mas o melhor em que aspecto? É aquele melhor que é bom hoje, semana que vem, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 10 mil anos? Que nós buscamos de melhor hoje está embasado nessa continuidade da nossa caminhada. E estudar o Evangelho de Jesus, estudar a doutrina dos Espíritos, é sempre pensar no futuro. Porque a ciência espírita traz para nós a imortalidade da alma. Jesus também o trouxe. Jesus também o trouxe. Mas nós não nos apercebemos. Tem uma fala de Jesus que eu gosto muito, que é assim: vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. E quando estiver pronto, virei e vos levarei para habitar comigo. Olha para a gente perceber que há 2000 anos Jesus já falava que nós não íamos ficar aqui nesse planeta. Não falou de uma forma sutil? Já falava para a gente. E a gente, muitas das vezes, não se apercebia disso. E aí precisou vir a terceira revelação para nos aclarar nesse processo de futuro. Futuro. Amigos e amigas, esse é um dos pontos grandiosos do embasamento, da base que nós precisamos ter para a nossa vida. O futuro. Então, a busca do melhor, ela vem desde a nossa criação. Sempre buscamos, sempre procuramos estar melhor e fazer melhor as coisas que fazemos. Desejamos pensar melhor, desejamos falar melhor, desejamos viver melhor. Essa é uma característica que o Papai do Céu nos deu. Querer sempre o melhor. Está em nós. Queremos caprichar numa atividade, queremos ser cuidadosos em outra, queremos ter relacionamentos cada vez melhores. Então, o tempo todo nós buscamos. E o Hamed, nessa lição, ele traz uma fala de Jesus lá no Evangelho de Mateus 7,7. Ele fala assim para nós: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Eu acho interessante essa fala de Jesus, porque ele não identifica o que
nós estamos querendo? Porque nós podemos estar querendo uma coisa não boa, mas se a gente procurar, nós vamos achar. Olha que curioso isso. Se a gente estiver desperto para o que é bom, e se a gente bater, procurar, nós vamos encontrar. Então Jesus traz para nós essa possibilidade múltipla com relação ao que a gente busca. Por isso que a gente tem que buscar o melhor dentro da análise do que sabemos ser o melhor. Sempre lembrando que nós temos esse Cristo, nosso irmão mais velho, como uma referência do que é melhor. Para que a gente não alegue, não sei o que é melhor. Não é assim? Então não vale falar, eu não sei o que é melhor. Pois esse foi o trabalho que Papai do Céu deu a esse nosso irmão mais velho, a esse Cristo, trazer para nós a informação do que é realmente verdadeiro e o que é realmente melhor para nós. É interessante que toda vez que a gente volta o olhar para esse Cristo, para a sua caminhada aqui, nós sentimos uma grande dificuldade de enxergar aquelas ações o melhor. Nós temos dificuldades de enxergar. Como ele era desprendido das questões materiais. Mas cada um no seu tempo, cada um no seu entendimento. Hamed vai tratar disso na lição. Cada um no seu momento. Mas nós também não podemos nos acomodar nessa questão. Porque nós viemos para esta reencarnação com alguns pontos a alcançar. Algumas questões para solucionar. Então nós não podemos parar também, não. Ficar satisfeito na posição que nós estamos. Não devemos. Até podemos, mas não devemos. Devemos trabalhar para que a gente desencarne como um completista. Esse termo, nosso querido Manassés usa lá no livro A Caminho da Missionários da Luz, psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado por André Luiz. Nós precisamos ter o desejo constante de terminarmos essa nossa temporada como completistas. Para quê? Para nós. Não é para o outro. É para nós. Completar as tarefas que muitos de nós escolhemos. Gente, eu acho isso muito interessante. Escolhemos as situações que necessitamos para sermos completistas. Bacana esse entendimento que a doutrina traz para a gente, né? E aí, o Hamed pega um outro trechinho aqui na abertura dessa lição, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item de 1 a 2. Ele fala para nós, o 25 é pedi e obtereis, ele fala para nós, mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor. E é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição. Deus nos deu esse desejo do melhor. E aí a gente fica perguntando, Deus dá alguma coisa equivocadamente aos seus filhos que ele tanto ama? Não dá. Então esse nosso desejo de melhor é bom para nós. É bom para nós. E aí o Hamed comenta, abre aspas, nenhum ser humano deseja ser infeliz intencionalmente. Fecha aspas. Ninguém fazendo o que está fazendo deseja ser infeliz. A gente olhando, eu falo assim, não, mas isso não vai dar boa coisa, não é assim? Mas aquele raciocínio, aquela mente, aquele irmão, olhando e projetando aquela ação, ele acredita que vai ser feliz
com aquela ação. Por isso, do conhecereis a verdade vos libertará. Porque toda vez que a gente analisa, que a gente estuda, que a gente reflete, a gente observa que aquela ação não é uma ação positiva. Porque ou já vivenciamos ou já assistimos alguém passar por aquela situação. E, com o nosso raciocínio, entendemos que aquilo não leva àquela felicidade que o amigo, que a irmã acha que vai levar. Isso é interessante porque nós precisamos analisar os nossos desejos de felicidade. Será que realmente o meu desejo de felicidade é bom? Ou será que esse meu desejo de felicidade, na verdade, vai me direcionar para a infelicidade? É desafiador. Primeiro, porque nós não temos o hábito de fazer análises tão profundas da nossa caminhada. Nós vivemos e nos posicionamos muito superficialmente. Nós não fazemos planos para muitos anos. Nós não fazemos planos para séculos. Nós não fazemos planos para o próximo milênio. Nós somos muito imediatistas. A construção da felicidade, ela precisa estar voltada para sempre. A minha ação, o meu pensamento, como eu vivo, pode sofrer alguma intempérie ao longo da caminhada? Se tiver a menor possibilidade, eu preciso refazer esse meu desejo de alcançar a felicidade. Porque, como diz o nosso benfeitor, nenhum ser humano deseja ser infeliz intencionalmente. Pois nenhuma criatura ousa fazer alguma coisa de propósito, a fim de que venha a sofrer ou a se tornar derrotada. Pura verdade. Pode ser a situação mais complicada, mas nós não desejamos sairmos daquela situação com a derrota. E Hamed continua dizendo: quando agimos erroneamente, é porque optamos pelo que nos parecia o melhor. Interessante, hein? Quando agimos erroneamente, é porque optamos pelo que nos parecia o melhor, conforme a nossa visão. Visto que todos os nossos comportamentos estão alicerçados em nossa própria maneira de perceber a vida. Então aqui ele traz um mundo de informação muito legal. Parece bom. Parece bom. E essa análise de parece que é o melhor caminho, que parece que é bom, eu analiso somente a minha pessoa. Só parece bom. Mas aquele que tem um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de raciocínio, ele analisa tentando alcançar o maior número possível de pontos de vista. Você não vai só olhando numa direção. Você precisa verificar de outros pontos de vista. Precisa solicitar a outros amigos, familiares, que analisem junto com você, junto conosco, se aquele é realmente o melhor caminho. Sócrates afirmava que, abre aspas, ninguém que saiba ou acredite que haja coisas melhores do que as que faz ou que estão ao seu alcance, continua a fazê-las quando conhece a possibilidade de outras melhores. Fecha aspas. Olha que interessante isso. Se eu desconfio ou se eu tenho notícia que existe um local melhor, um objeto melhor do que aquele que eu tenho,
eu vou querer desejá-lo. Isso faz parte também da minha caminhada. Desejar aquilo quando eu percebo, tenho a notícia que há alguma coisa melhor. A compreensão do melhor depende do desenvolvimento de um raciocínio lógico para cada situação. E se dá na criatura através de uma sequência progressiva, onde se leva em conta a maturidade espiritual adquirida em experiências evolutivas no decorrer dos tempos. Então, o nosso querido Hamed está lembrando as nossas temporadas anteriores. Lembra aquela afirmação que a gente costuma fazer de que nós somos a nossa melhor versão? Nós somos a nossa melhor versão. Caminhamos milhões, milhares, bilhões de anos para chegar aqui. Criamos uma consciência crítica, sábia, mas sempre com base no meu caminhar, na minha individualidade. Sim, Vinícius? Somos a nossa melhor versão biológica. Mental também. Melhor versão biológica e mental. Porque para construirmos o nosso organismo biológico, necessitamos de nós, espírito, com a nossa inteligência. Não há um equipamento biológico sem uma mente, sem um espírito construindo-a. Há necessidade de fazermos isso em conjunto. O corpo não se faz sem o projeto do espírito. O corpo é um projeto. Imaginemos um carro. Não precisa de um projetista, de um engenheiro, não tem que ter. O carro não se faz sem essa parte. Então, a parte biológica, ela depende, na verdade, ela depende do espírito para a sua construção. Muitas das vezes a gente costuma ver alguns organismos biológicos com alguma dificuldade, não é assim? De fala, de audição, de mobilidade, não é? Que a gente chama de defeito físico. Tem duas situações aí. Ou o espírito está naquele processo de recuperação de algum desequilíbrio, ou ele escolheu nessa reencarnação vir com aquela dificuldade orgânica para que ele não tivesse acesso a ações complicadas. Esse caso está lá no livro Missionários da Luz, que a gente citou aqui anteriormente. Nesse caso, o Silvério procura o Manassés e pergunta para ele do projeto reencarnatório dele. E o Manassés vira para ele e fala que ainda não está pronto, mas ele ficou muito satisfeito por ele ter acolhido a sugestão dos técnicos siderais. Aí ele fala para o Manassés e fala para nós, como não acatar, o defeito na perna vai me ser muito útil. Olha que interessante isso. Ele escolhe reencarnar. Ele não tinha problema na perna não, viu gente? Ele não tinha problema ali. Fisicamente ele não tinha. Mas ele escolhe reencarnar com aquela dificuldade porque numa temporada anterior ele teve problemas e dificuldade com a vaidade. Vaidade. Olha que interessante isso. Então, isso é muito importante para nós que estudamos, porque na hora que a gente olha para algum irmão com alguma dificuldade física, a gente precisa, muitas das vezes, entender que aquela dificuldade é para o bem dele. Muitos escolhem, na verdade, amigos, os espíritos que estão lúcidos na erraticidade, eles fazem essa escolha para se melhorarem durante a caminhada. Então, a gente analisando essa fala do benfeitor lá, a gente começa a ter um olhar diferenciado para todos. Porque a gente, na verdade, a gente não sabe a necessidade daquele pedido que ele fez. E outra coisa que é interessante nesse estudo
é que a gente percebe que muitas das nossas dificuldades físicas são oriundas da nossa dificuldade mental. A mente, o pensamento. Então vejam bem, ele fala que ele necessitava vir com um problema na perna, porque se ele viesse manco, ele não ia ter um problema de autoestima, isso não ia fazer com que ele prestasse mais atenção, fosse mais humilde, né? No sentido de pensar. Isso não seria, nessa reencarnação, um motivo de queda. Não ia diminuir essa preocupação dele, e ele acata essa sugestão e reencarna. Então mostra pra gente que o nosso olhar é ainda muito limitado. Olha que interessante isso. Ele solicitou esse defeito na perna para o melhor dele. O melhor dele era vir com aquela dificuldade física. Seria o melhor para ele nessa reencarnação. A doutrina espírita traz conhecimentos de ficar de queixo caído mesmo. De queixo caído. Primeiro que a gente precisa ter cuidado na análise da situação física do outro. A gente fica, né? Opa, eu não devo. Preciso olhar com mais misericórdia. Quem sabe o companheiro espiritualmente é perfeito, mas fisicamente ele solicita aquela dificuldade. Para quê? Para que a mente dele não se deixe conduzir por esses caminhos complicados. Obrigado pela contribuição, Vinícius. Muito boa. E aí o Hamed continua dizendo: da maturidade espiritual adquirida em experiências evolutivas no decorrer dos tempos. Nós somos a nossa melhor versão. E ele continua dizendo para nós: todos nós acumulamos informações, instruções, noções em nossas multifárias vivências anteriores. Eu gosto de lembrar, sempre penso nisso, que quando o Papai do Céu nos criou, ele nos criou parecido como uma grande biblioteca, só que sem nenhum livro, zerado de livro. E aí, a cada respiração, a cada pensamento, a cada visão, a cada sensação que nós começamos a vivenciar, nós começamos a escrever os nossos livros e começamos a encher a nossa biblioteca. Hoje nós temos uma biblioteca com muitos livros. A nossa biblioteca tem muitos livros, muitos saberes. Isso que Hamed está falando aqui. Ao longo dessas temporadas do Netflix Divino, nós estamos colecionando informações. Amigos e amigas, olha só como é que é muito bacana o conhecimento espírita. No Livro dos Espíritos fala que nós somos criados simples, sem complexidade. Hoje nós somos complexos, não somos? Hoje nós somos complexos. Nós temos, controlamos, somos responsáveis por 37 trilhões de células. Conseguem entender? No início simples, nós não dávamos conta de acompanhar uma célula. Olha que caminho maravilhoso que nós fizemos até hoje. Ao passado nosso, ao longo dessa nossa caminhada, hoje nós damos conta de coordenar 37 trilhões de células. No nosso organismo temos mais de 80 órgãos. E nós, que temos a maioria deles funcionando, é competência nossa. Papai do Céu não dá corpo. Ele dá o fluido cósmico universal para a gente começar a fazer essa construção. Então esse corpo aqui é construção individual. Individual. Simples e ignorante, de desconhecer. Olha como é que é interessante isso. Não sabíamos cuidar de uma e hoje cuidamos desse tanto. Olha a quantidade de conhecimento que nós adquirimos.
Mas isso também traz uma responsabilidade, não é verdade? Porque nós sabemos que a cada célula existe um correspondente de um princípio inteligente no seu processo evolutivo. Cada célula tem um irmão nosso começando a sua caminhada evolutiva. Então, lembremos que essa célula está sendo gerida por um princípio inteligente e ele, naquele momento, ele só consegue cuidar de uma. E nós precisamos cuidar das nossas muitas de uma forma justa, boa e saudável, para que a gente não comprometa a caminhada desse companheiro. É nessa hora que a gente entende a recomendação do bom pensar, porque influi nessas células. A gente entende a orientação do alimentar-se saudável, do beber com responsabilidade, do caminhar, não é assim? Porque nós não estamos fazendo só para nós. Eu não estou cuidando só do Telmo. É o Telmo mais 37 trilhões de irmãos, que eu sou responsável. Assusta? A responsabilidade que nós temos? Isso é gostoso. Por quê? Primeiro, se nós não tivéssemos competência para isso, nós não teríamos essa responsabilidade, viu, gente? Não é? Eu só estou nessa condição porque eu tenho competência para isso. E eu preciso melhorar a forma como eu faço isso. Então, antes, a gente comprava, bebia, pensava coisas não boas. E isso interferia no meu organismo, no meu perispírito, em mim. Hoje eu já tomo mais cuidado com tudo que eu faço no meu dia a dia. Tá? E aí ele continua dizendo, a princípio, passamos a vivenciá-las superficialmente. Superficialmente. Aos poucos, vamos analisando-as e assimilando-as entre processos de reelaboração, para só depois passar a integrá-las em definitivo em nós mesmos, isto é, incorporá-las por inteiro. Lembram de Jesus, quando ele encontrava com alguém que tinha alguma dificuldade com o organismo físico e ele fazia as curas? O que Jesus fazia? Ele, com a sua competência de um Cristo, ele sabia manipular aquelas células, aqueles órgãos e fazê-los funcionar bem. E o companheiro que estava com aquela enfermidade contribuía com a sua vontade de fazer a sua cura. Então imagine um maestro que faz os seus movimentos e aquele violinista, ele faz a sua parte na orquestra. Porque Jesus induzia aquele companheiro, nós, quando chegamos aqui no cantinho para o tratamento, nós viemos com a vontade. Chegamos aqui com a vontade. E os benfeitores orientam, aproveitam essa nossa vontade e dão uma ajuda. Mas sem o meu movimento, sem a minha vontade, não funciona. Muitas das vezes, amigos, a gente vem no tratamento, recebe, mas chega na esquina, a gente volta com a mesma ação anterior. O que resulta? Aquela parte fica, ou melhor, retorna à condição debilitada. É um movimento sempre constante, porque para que eu me mantenha lúcido, sóbrio e saudável, é um trabalho constante todo dia. Vigiai e orai é a proposta de Jesus, não é à toa.
Eu preciso me vigiar 24 horas, 365 dias e durante milhares e milhares de anos. Porque o meu pensamento equivocado, as minhas ações equivocadas, podem causar novamente a enfermidade. E aí a gente lembra de uma fala antiga, muito antiga, que fala assim: mente sã, corpo são. Então, chama a atenção para a questão do nosso pensamento, o que desejamos. Bacana isso, né? Você queria perguntar, Ju? Mas a gente pensa em os irmãos nossos, nem respeito dessa informação, Trilhões. Células que eles mostraram. Sim. A cobrança que é dirigida a eles é menor, Não, é de acordo com o que ele entende. Ele não consegue pensar sobre isso. Isso para ele é ilógico. As pessoas que não têm esse conhecimento, essa linha de raciocínio espírita, quando a gente fala isso para eles, fala assim, mas isso não existe. Simplesmente fala que não existe. E segue. Aí, com o tempo, com o conhecimento, vai encontrando as situações, ele vai entendendo através da ciência que isso funciona. Muitas das vezes vem pela questão das doenças psicossomáticas, que são doenças que a pessoa sente o corpo físico doído, com problemas, mas na hora que chega no médico que vai olhar a parte física, ele não vai encontrar nele, no corpo físico, aquele problema. E aí manda-se, orienta-se aquele paciente a buscar um psiquiatra, um psicólogo, e aí ele começa a tratar o seu pensamento para que ele possa se automedicar e se entender. Então é um processo, Júlia e amigos, gradativo de conhecimento. Porque a ciência, ela vai a cada dia nos remetendo para as questões da metafísica, que é a palavrinha bonitinha que os cientistas começaram a usar para não falar espiritismo, sabe? Aí eles falam na metafísica. Porque fica feio, né? O médico falou, olha, segundo o espiritismo, o paciente vai assustar, né? Agora eles falam, não, conforme a metafísica, ele, palavra bonita, né? Aí eles acreditam. Mas tudo caminha, tudo converge para conhecermos as leis divinas. Gente, fica tranquilos. Aquele companheiro que não sabe, mas tem muitos companheiros que não sabem dessa responsabilidade com os 37 trilhões de princípio inteligente que a gente carrega, mas ele é saudável. Ele come bem, ele pensa bem, se alimenta bem, não é? A cabecinha tá boa. Ele não está cuidando desses irmãozinhos até melhor do que aquele que não sabe, que sabe? Então tem várias, a Papai do Céu, ele trabalha com várias frentes para poder nos despertar. Quem é esse? Quem sabe ele é uma pessoa que gosta do atletismo, de alguma tarefa, alguma atividade física, e ele cuida muito bem do corpo. Ele está fazendo o que a gente está fazendo também. A gente com um pouquinho mais de conhecimento, e ele instintivamente, e isso caminha assim. É muito bacana a gente perceber os caminhos que o Senhor nos leva a ajudar a esses princípios inteligentes que caminham conosco. Lembrando também que muitas das vezes Papai do Céu se utiliza de uma dor para nos lembrarmos desses irmãos que caminham conosco. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, lá fala assim: a dor é uma bênção que o Pai envia aos seus eleitos. Não vos aflijais agora, pois a dor nesse momento será a nossa glória depois. Olha que bacana isso, né? Então, sabe aquela dorzinha de dente? Não é? No começo, uma dorzinha de dente pequenininha. Não é a bênção que a gente precisa para poder ir no dentista, para não ter um tratamento de canal? Não é assim? Uma dorzinha, um desconfortozinho. Manda, Papai do Céu é assim, gente. Primeiro ele manda 1 milhão de avisos. Aí quando o filho é muito rebelde, depois do 1000º
Aviso? Ele fala, esse meu filhinho querido, ele só vai aprender tendo que passar pelo tratamento de canal. Não adianta só aquele sangramentozinho. Então, a gente vai fazendo isso. Mas lembremos que a misericórdia divina é sempre de ajuda. Sempre. Papai do céu não manda, não acontece nada sem aviso. Ele é pai, gente. Pai não avisa? Fulano, cuidado, menino, não põe o dedo aí não. Avisa uma, duas, não é assim? Não põe o dedo aí. O tempo todo o papai do céu nos ajudando. É muito bacana a gente ter essa percepção e essa confiança. E continua Hamed dizendo, em fazer nosso melhor está contido o quanto de amadurecimento conseguimos recolher nas experiências da vida. E também como usamos e interrelacionamos essas mesmas experiências quando deparamos com fatos e situações no decorrer dos caminhos. Como eu uso essas experiências da semana passada, do ano passado, do milênio passado, hoje. Porque, amigos, não era para a gente tomar multa de trânsito, era? Não era. Não era para a gente tomar multa de trânsito. Todo mundo sabe que não deve. Quando você chega num local que tenha um radar, um fiscal, não tem uma placa 300 metros antes? Não tem outra 200? Não tem outra 150? Não tem outra 50? Não tem outra 20? Não tem outra no poste? Consegue entender? Olha só, quanta gente, não era pra gente tomar multa. Nós somos super avisados. Super avisados. Por que a gente toma multa? Porque não estamos vigilantes. Não estamos vigilantes. Então, tomei uma multa. Era para me tomar a segunda? Não. Consegue entender? Tomei a 10ª. Era para me tomar a 11ª? Não. Você consegue entender? O que nos falta? Vigilância. Olha só como é que é interessante isso, né? Muitas das vezes nós não usamos das experiências vividas, né? Da situação, e a gente continua achando que o problema é do sistema das multas, né? A gente não acha isso? É um sistema, é um absurdo, né? Assim, gente, era só a gente maneirar naquele trecho que eles iam arrancar o radar. Se todo mundo maneirasse ali, eles iam tirar o radar. Não ia ter função. Mas eles sobrevivem da distração, da falta de vigilância alheia, né? E aí o Hamed continua dizendo, fundamentalmente somos agora o que de melhor poderíamos ser. Melhor versão. Já que estamos fazendo conforme nossas possibilidades de interpretação, junto aos outros e perante a vida, porque sempre optamos de acordo com a nossa gradação evolutiva. Não fiquem bravos com as multas de trânsito. A gente ainda não aprendeu a ficar atento. Está de acordo. Tem gente que não toma nenhuma. Tem gente que é campeão. Ainda tem isso, né? Ainda transfere os pontos para outro, né? Para poder não perder a habilitação, né? Nós somos danadinhos. Damos jeitinho em cima de jeitinho em cima de jeitinho. Perguntamo-nos, porém, quanto aos indivíduos que matam, mentem, caluniam e fingem, porventura, um ladrão que assalta alguém não saberá o certo ou o justo? Desconhece o que está fazendo? Instrução é conhecer com o intelecto. E, portanto, não é a mesma coisa que saber com todo o nosso ser. Não é saber com todo o nosso ser. Isto é, só integraremos o saber, integrar o saber de alguma coisa, quando ela se encontra completamente contida em nós próprios. Aí, de fato, poderemos dizer que aprendemos e assimilamos totalmente.
Alguém aqui já leu o livro Renúncia? Já leram? Lembra que você fala, a busca do melhor, a gente pensa, o melhor é o espiritual, não é o material. Mas como eu utilizo o material para alcançar o espiritual? Porque a gente se perde nisso. A busca do melhor é como eu uso o material, como eu uso o espiritual para atender o material. O tempo todo eu preciso fazer essa análise. No livro Renúncia, lá na psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado pelo Emmanuel, lá no capítulo 3, da segunda parte, o capítulo se intitula Testemunho de Fé, Alcione, ela nos ensina esse processo do integrar, do saber. Ela fala assim, a mensagem do Cristo, né, que a gente considera que está aqui na Bíblia, né, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida. Juntar letrinha, frases, parágrafos, conhecida. Eu leio, está no capítulo tal, 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 tal. Conheci? Ótimo. Depois que eu conheci, eu preciso meditar. É verdadeiro? Funciona? Faz bem? É o melhor? A gente precisa meditar. Depois que eu fiz esse processo, conheci, meditei, eu preciso sentir, que é descer da cabeça, do raciocínio para o coração. Eu preciso sentir. Fiz, conheci, meditei, senti, acabou? Não. Eu preciso realizar. O que eu conheço, o que eu meditei, o que está no meu coração, o que eu estou sentindo, eu preciso fazer com que isso aconteça na minha vida. É isso que o Hamed está tentando falar para nós. Que muitas das vezes eu só sei, mas não chega aqui na mão, não chega na língua, não chega, só está aqui. E aí eu falo assim, eu sou espírita, eu conheço a obra tal, eu conheço a questão tal, eu conheço isso tal, ótimo. Mas você sentiu isso? É verdadeiro isso? É verdadeiro? Você usa isso no seu dia a dia? De vez em quando. Gradação espiritual. Gradação espiritual. Então aqui, quando ele fala do matar, amigos e amigas, isso é importantíssimo. Quantos de nós matamos alguém na última semana, fisicamente? Matamos alguém? Não. Evoluímos, porque alguns anos atrás, alguns séculos atrás, era normal. A gente fazia isso. Nós não estamos vendo lá os nossos irmãos na Rússia contra a Ucrânia, brincando de arminha lá? Gradação, eles estão certos. Sabiam disso? Estão certos. Nós fazemos isso? Não. Por que não fazemos? Entendemos o processo. O planeta de papai do céu. Não é assim? Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Não é? Sim, Neide? Gradação espiritual, Neide. Gradação. Olha só para você ter uma ideia. A pessoa lá, aquele piloto do caça, ele estuda anos. Estuda anos, ele conhece, estuda anos. Se torna um excelente piloto. Tudo aqui no raciocínio. Aí ele pega aquele avião e vai soltar bomba nos outros. Então ele não sentiu. Consegue entender isso? Ele não sentiu. O limite pensante dele, o conhecimento dele é limitado. Ele está certo. Porque ele fala assim, não, foi para isso que eu estudei, foi para isso que eu treinei, para fazer isso. Matar pessoas que nunca... Você consegue entender? É porque está aqui. É porque está aqui. Gente, a gente ainda mata. Vocês sabiam disso? De raiva. O outro. A gente costuma matar o outro de raiva. Costuma. De pirraça. A gente ainda mata. Não daquela forma. A gente se mata. Quando a gente pega um veículo e está lá uma placa de 60, 70, 80 quilômetros, aí a gente acelera 120, 130. A gente mata ainda. A gente está dirigindo
e não está atento àquela pilotagem que a gente está fazendo. E aí você pega o celular e aí o carro vai para lá. Você... Não é assim? A gente ainda nada. Por quê? Falta de conhecimento nosso? Não. Novamente, gradação espiritual, falta de vigilância. Então a gente precisa entender que precisamos evoluir. Conhecer, meditar, sentir e realizar com as nossas mãos. Bacana? Vamos continuar aqui mais um pedacinho. Assim, analisando apenas o que sentimos em profundidade, ou experimentando, vivenciando, é que é considerado o nosso melhor. Olha que interessante isso, né? Assim, analisando apenas o que sentimos em profundidade, ou experimentamos, vivenciando, é que é considerado o nosso melhor. Não o que lemos, não o que escutamos, não o que os outros ensinam, ou mesmo o que tentam nos mostrar. Estar na cabeça não é o mesmo que estar na alma inteira. Aparentemente, podemos julgar um ato como negativo, mas quando atingirmos o âmago da criatura e observarmos que ela foi educada, quais valores recebeu na infância, o meio social em que cresceu, aí entenderemos o que a motivou a agir daquela forma e o porquê daquele seu padrão comportamental. Olha só que interessante, né? O papai trabalhou a semana inteira e aí na sexta-feira ele sai com os filhinhos, a esposa, para ir ao supermercado. Aí ele está cansado e aí ele pega um pacote de bebida alcoólica, ok? Coloca no carro e fala, isso é para o meu prazer. Ganhei a semana, para minha distração. Não é assim? Já viram essa cena? Sextou, não é assim? Não é? Nós estamos na sexta aqui. Sextou. Qual que é o convite? Não é? Então, aí a gente se prepara, né? Toma banho, perfume, maquiagem, tudo, e vai para aquele ambiente. Ou leva aquele ambiente para dentro de casa. Aí o filho olha para aquilo e fala, isso que é felicidade? Isso que é bom? É assim que a gente tem que reagir? Que viver? Ele foi criado assim. Quando ele sai com os amiguinhos, o que ele quer? A bebida, o ambiente. O pai fez isso de maldade, gente? Não. É porque era o que estava na cabeça dele. Nós já fizemos isso, hein? Não vamos pôr a culpa nos outros, não, porque nós já fizemos isso. Consegue entender que o meio... Nós nascemos no Brasil. Os amigos lá nasceram na Ucrânia e na Rússia. Como é o desenvolvimento, o ensinamento que eles têm? Aquele pessoal lá vive constantemente em guerra. Constantemente, eles pensam nisso o tempo todo. O tempo todo é o que faz parte dele. Possuir, ter, e se mostrar mais forte, o poder, aquela coisa, tudo isso. O brasileiro tem essa preocupação, gente? A maioria não, né? Tem. Consegue entender que o meio faz o nosso caráter? Constrói o nosso caráter, nossas atitudes? Mas nós precisamos refletir. Porque nós podemos analisar aquela situação, aquela cena e mudar de hábito. Dificílimo. Porque a sociedade, o coletivo, mostra que o bonito, o legal é sextou. Mostram, e a gente que está remando contra, com o filho, com o amigo, com a esposa, com o esposo, a gente está tentando remar, sair daquela situação, é muito difícil. Amigos e amigas, a gente passa na porta, né, desses ambientes, tá todo mundo rindo, todo mundo feliz, todo mundo bonito. Como é que você vai imaginar que aquilo não é bom? Consegue entender? Como é que você vai falar, não, mas isso é uma maravilha. Tudo bonito, iluminado assim, né? Tem um local ali que chama Bebedouro. Nossa Senhora! É o cúmulo, eu passo, eu tenho que fazer o Pai Nosso.
Não tem que fazer o Pai Nosso? A gente foge tudo de que é bom senso. Tudo bem, vamos respeitar e tudo. E a gente precisa fazer um Pai Nosso para eles, um Pai Nosso para nós, né? Porque a gente não está mais nessa situação. A gente já consegue analisar. Gente, não é proibido ir, não. Se for, se gosta de ir, vai em prece. Vai para consolar, vai para ajudar. Não vai para poder ser mais um naquela multidão, não. Vai e seja uma pessoa diferente ali. Né? Tudo é permitido, vai ter tudo. Isso, Paulo fala isso para nós. Paulo fala, ele faz a nossa parte. Você está falando aí, eu estou pensando em umas pessoas aqui, eu estou te pondo. Tá bom, tá bom. É. Obviamente, diz Hamed, que o nosso melhor de hoje sofrerá amanhã profundas alterações. Gente, isso é maravilhoso. O que eu acho que é certo hoje, eu preciso estar preparado, porque vai mudar. Vai mudar. Eu mudei de ontem para hoje, eu mudei do ano passado para hoje, eu mudei da última década para essa. O que eu sei hoje vai mudar. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque não tem limites nos saberes. Não tem limite. Daqui a pouco eu estou analisando essas situações com outros olhos, outros óculos, outros pontos de vista. Ótimo! Porque nós temos sim que continuar essa busca. Nós não devemos ficar satisfeito com a bagagem que temos hoje, de instrução, de conhecimento e informação. Nós não devemos ficar limitados. Aliás, a própria evolução é um processo que nos incita sempre ao melhor, pois é propósito do universo fazer-nos progredir cada vez mais para nos aproximar da sabedoria plena. A natureza humana tende sempre a compensar suas faltas e insuficiências. Consta cientificamente que todo organismo está sempre buscando se atualizar. Os nossos órgãos, sempre buscando a se atualizar ou se suprir. Pois quando gasta energia, tem sempre a necessidade de recompor essa carência energética, expressando-se, em algumas ocasiões, com a sensação da fome ou da sede. O nosso próprio organismo, ele sinaliza para a gente. Notamos que essa força que busca melhorar-nos, ou mesmo contrabalancear-nos, é como se fosse uma alavanca poderosa que tende sempre a atualizar-nos, mantendo-nos sempre no melhor equilíbrio possível. Quando um pulmão adoece e deixa de funcionar, o outro pulmão faz a função de ambos. Assim também pode ocorrer com o nosso rim. Em outros casos, essa força interna tenta reparar os deficientes visuais e auditivos, compensando-os com maior percepção, sensibilidade e tato. Estruturas ósseas fraturadas se recompõem e se solidificam mais fortalecidas no local exato onde houve a lesão. Bacana isso, né? Nosso organismo, né? Esse conhecimento é do organismo, mas eu, o espírito, tenho essa competência, viu, gente? Não é só ele sozinho que faz isso, não. Está no meu inconsciente essa equalização, resolver essas dificuldades. Além disso, diz Hamed, verifica-se que nosso sistema imunológico, que é essa mesma força em ação, exerce grande influência sobre o organismo para mantê-lo no seu melhor desempenho, conservando a própria subsistência orgânica através de mecanismos de autodefesa, com que elimina todos e quaisquer elementos estranhos que possam vir a comprometê-lo. Por definição, processo de atualização é a capacidade de adaptação às novas necessidades, ou mesmo a modificação de comportamento íntimo para melhores posturas, a fim de que se conserve a individualidade e integralidade. Meu colchão lá em casa está fazendo minhas costas doer. Não está? Não é um sinal?
Isso não. Para quê? Trocar o colchão. O organismo sempre vai nos sinalizar para que estejamos melhor, equilibrados. Sempre. Então, toda vez que a gente perceber alguma dificuldade orgânica, lembrem, é um aviso para que eu busque o equilíbrio. Há alguma coisa que eu estou fazendo, pensando desequilibradamente. E aí ele continua, ao analisarmos as estruturas físicas, sistemas e órgãos da constituição corpórea, veremos que funcionam por meio de uma atividade perfeita de compensação e que sempre impulsionam a criatura a manter-se fisicamente melhor. Também sobre o aspecto psicológico, esse fenômeno ocorre para que todos nós possamos ajustar-nos diante da vida, de acordo com o nosso melhor. Todo o nosso propósito íntimo é fundamentalmente bom. Todo o nosso propósito íntimo é fundamentalmente bom, porque ninguém consegue agir de modo diferente do que assimilou como certo ou favorável. A intenção dos seres humanos se baseia no cabedal de capacidades e habilidades próprias. Porém, os meios de execução pelos quais eles atuam são sempre questionáveis. Nós temos o desejo do melhor, mas a forma como eu faço, muitas das vezes é questionável. Pois outros indivíduos, nas mesmas situações, tomariam medidas diferentes, baseados em seu estágio evolutivo. Ainda examinando essa questão, é imperativo dizer que quando estamos fazendo o nosso melhor, agimos de acordo com o que sabemos nesse exato momento. E dessa forma, a providência divina estará nos protegendo. Porém, quando propositadamente não correspondemos com atos e atitudes ao nosso grau de justiça e conhecimento, passamos a não mais receber condescendência espiritual. Eu sei e optei por agir de forma não boa. Ao auxílio, dá uma recuada. Visto que transgredimos as leis, os limites das leis naturais que nos amparam e sustentam. Escreveu o apóstolo Pedro que, abre aspas, Deus julga a cada um de acordo com suas obras. Deus julga a cada um de acordo com as suas obras. E aqui a gente precisa pensar nessa palavra julgar. Não é do jeito que a gente pensa que é julgamento, viu? Não é do jeito que a gente pensa, não. O auxílio para aquele que está de acordo com a lei não tem limite. O auxílio para aquele que está fora da lei também não tem limite. Só que a espiritualidade entende que não adianta dar tanto para fulano que ele está jogando fora. Ele está desperdiçando. Mas está ali. Mas ele não presta atenção. Então a dedicação àquele companheiro, aquela companheira, é muito interessante. Nós estamos lendo o livro Sexo e Destino, psicografia também do Chico, ditado pelo André Luiz, e lá o benfeitor Félix é questionado por que ele não ajuda a casa do Cláudio Nogueira. Aí ele vira e fala assim, não tem como ajudar, eles não têm nenhum pensamento, nenhuma palavra ligada a Deus, à espiritualidade. Ele não tem nenhuma palavra. Então como é que nós vamos ajudar esse companheiro? Não podemos, não tem jeito, a gente não consegue julgar a água nele porque ele está tão impermeável que não vai molhar. Consegue entender? Não vai molhar. Né? E aí, Deus julga a cada um de acordo com suas obras. Tais palavras poderão ser interpretadas como a certeza de sermos avaliados pelo poder divino, segundo nossa capacidade de escolha. Ou seja, levando-se em conta nosso conjunto de funções mentais e espirituais, bem como nossa aptidão racional de fazer, decidir, analisar e tomar direções. Olha que interessante isso. Sempre levam em consideração o nosso conjunto de funções mentais e espirituais, bem como nossa aptidão racional de fazer, decidir, analisar, tomar direções.
As nossas obras, as quais são referenciadas no texto evangélico, não são edifícios de alvenaria, perecíveis e passageiros. São nossas construções íntimas. O maior potencial que já conquistamos ou conseguimos atingir em todos os sentidos da vida. Isso equivale a dizer, finaliza Hamed, que o nosso melhor será sempre o ponto-chave na apreciação e no cálculo da contabilidade divina. Ao registrar se os céus nos ajudarão, se acharemos o que buscamos, se as portas se abrirão ou se permanecerão fechadas. Lembrando a fala inicial, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater à porta. Gratidão, amigos, por mais esse encontro. Obrigado, Hamed, pelo livro sensacional que nos ofertou. Que o Papai do Céu continue sempre a nos ajudar.